Olá pessoal, estamos aqui no VIP Studio /podcast e hoje eu tenho um convidado muito especial. Ele faz parte da minha vida desde quando eu nasci. Ele já foi vereador, deputado estadual, foi deputado federal, foi diretor da SASEDEP, foi secretário municipal e pastor. Seja bem-vindo, Adelor Vieira. Muito obrigado, Gesiane. É um prazer muito grande estar aqui nesse estúdio VIP pela primeira vez, mas me surpreende bastante pela qualidade, né? E pela forma como vocês me receberam aqui, e espero que a gente possa contribuir de alguma forma com o projeto de vocês na divulgação aí do que a gente possa fazer, tá bem? Vamos dar uma passada na sua trajetória de vida? Vamos lá. A gente estava conversando ali nos bastidores, né? O senhor foi o primeiro vereador evangélico de Joinville, é isso? Na verdade, em 1988, né? Quando Joinville passou por algumas dificuldades de relacionamento, assim, com algumas autoridades do poder público. E aí, as nossas lideranças entenderam que era o momento de os evangélicos terem a sua própria representação. Certo? Nessa época o senhor era secretário municipal? Não. Eu era um obreiro na igreja evangélica, né? Não era vereador, não era secretário. Depois que eu me elegi vereador, é que o prefeito de então, eleito na mesma oportunidade, me convidou para mim então assumir a Secretaria de Desenvolvimento Social. Jogar o sapo na água, né? Eu porque lembro... é o que eu sempre gostei de fazer. É verdade, a social, né? Sempre foi uma área que o senhor sempre focou bastante, né? Isso. Eu lembro da sua primeira campanha, 88, vereador Adelor. Olha só! Eu lembro na sua casa que a gente ficava fazendo, na época podia ter brindes, né? Muitos brindes, então era uma época muito boa, né? Gostosa. As lembranças, né? A gente tinha caixa de fósforo, a gente tinha porta-título, a gente tinha régua, marcador de página. Caneta, enfim, né? Caneta. Eu lembro que eu passava a noite com a Rô colando as etiquetinhas na caixa de fósforo. Muitas noites, e aquilo né? Era um marketing, né? É verdade. Fazia a diferença. E aí o senhor assumiu como vereador, né? Ficou um mandato. Exatamente. Eu na verdade, eu me elegi vereador, assumi no dia 2, né, de janeiro, a posse foi no dia 1º, do prefeito, e no dia 2 eu assumi como secretário. Ele me convidou para assumir como secretário. E aí eu atuei durante 19 meses como secretário municipal. E aí voltei à Câmara. Aí é que eu fui exercer a condição de vereador. E assim eu atuei durante os 2 primeiros anos do meu mandato. E em seguida também eu fui convidado a disputar a eleição para deputado estadual. Me elegi, de sorte que a minha experiência como vereador foi muito pouca. A experiência como secretário também foi pouca, mas foi muito gratificante. O senhor foi um dos grandes políticos de Joinville, né? Então, o senhor ficou 2 mandatos de deputado estadual? 3? 3 mandatos. 3 mandatos, né? Exatamente. Fez um belo trabalho. Foram 3 mandatos, E eu sei que tudo que eu aprendi foi com o senhor. Olha eu não só. trabalhei diretamente, né? Trabalhava, bem dizer, indiretamente, né? Então tem muita coisa. Às vezes eu lembro uma frase, eu falo até assim, essa frase eu aprendi com o Adelor. São coisas que a gente leva, né? deixa alguma coisa, né? A gente plantou marca, assim, uma sementinha onde eu entrei nesse caminho. Verdade. E aí o senhor foi a deputado federal. Exatamente. Essa é uma outra história também, né? Mas antes disso o senhor foi candidato a prefeito, né? Eu fui candidato a vice-prefeito. Ah, sim, com José Carlos Vieira, né? Vice-prefeito porque eu era o presidente do partido na época, e aí eu fui instado a concorrer, porque na época mesmo se fazia uma análise de uma dificuldade muito grande de se eleger, mas como era uma eleição em 2 turnos, as lideranças entendiam que deveria haver um segundo turno naquela eleição, e se nós participássemos, nós íamos ter a oportunidade de eleger uma bancada de vereador maior. Então, mesmo sabendo que as chances não seriam muitas, a gente foi para a eleição, nós fizemos uma bela bancada
de vereadores. Foi uma bancada muito boa, muito produtiva. E valeu a pena também pela experiência, né? Eu sempre repito o que eu aprendi quando fiz a leitura de um livro, não me ocorre agora o autor, mas que ele dizia assim: a gente nunca perde. A gente ou ganha ou aprende. O senhor sempre falava também, só perde quem não vem. Só Lembra? Perde, exato. Tinha alguma reunião, o senhor dizia, só perde quem não vem. É verdade. Viu? Ó. Fui uma boa aluna. Foi sim, é verdade. E aí, foram quase 20 anos de vida pública, né? Foi um pouco mais, até porque eu tenho que computar, além desse mandato interrompido aqui, de vereador e da atuação como secretário municipal, eu tive então 3 mandatos como deputado estadual, um mandato como deputado federal e depois eu atuei também numa estatal, a convite do então governador. Quando eu estava fechando as gavetas, literalmente, eu estava limpando as gavetas, aí a minha secretária me chama a atenção: deputado, tem uma ligação para o senhor, é do governador. Aí ela passou a ligação e o governador então me disse: como é que você vai, Adelor? Eu disse: olha, governador, eu vou bem, né? Na verdade, eu estou nas mãos de Deus. E tinha sido a primeira vez que eu usava essa expressão. E estou na dependência de pessoas como o senhor, porque eu havia passado por uma reeleição, né? E não tinha logrado êxito. Certo. Aí ele disse: mas é justamente para isso que eu estou te ligando. Eu tenho uma notícia para ti, eu tenho um espaço para você, mas eu quero lhe dizer que é bom, mas é provisório. Uhum. E esse bom e provisório, na verdade, não foi bom. Uhum. Foi ótimo, foi excelente, entendeu? E aquilo que o governador então me dizia que era provisório, Gesiane, ele durou por 10 anos, onde eu entrei como consultor da presidência da Casan, e cheguei a assumir 2 diretorias, saí como diretor e trabalhei na Casan durante 10 anos, onde eu também aprendi muito. Foi tudo muito. isso? Nem Nossa. Aparenta que foi tanto tempo. Então, esse provisório foram 10 anos. E aquilo que ele dizia que era bom, não foi bom. Foi excelente, foi maravilhoso. Eu só tenho que agradecer a Deus e agradecer então a ele também, que me oportunizou. Porque onde o senhor passou sempre fez um bom trabalho, né? O senhor sempre teve um bom relacionamento, né? Eu lembro que tanto nos atendimentos, né? O senhor sempre com esse sorriso, e isso faz toda a diferença, né? Na verdade, tanto nos mandatos eletivos quanto na Casan, eu quero dizer que foi milagre de Deus. Foram experiências maravilhosas, Deus me oportunizou eu realizar alguma coisa pela sua bondade e pela sua misericórdia. E algumas vezes, transitando pelos corredores de Brasília, às vezes acompanhado de assessores, de engenheiros para viabilizar recursos, apresentar projetos, a gente podia sentir assim a vibração e a presença de Deus, e Deus usando isso é maravilhoso. Eu quero deixar isso testemunhado para dizer que a bondade de Deus é coisa tremenda na vida das pessoas que confiam nele. Esse ciclo se encerrou ou o senhor pretende voltar para a vida pública? Eu acredito que a gente, como disse o sábio Salomão no livro de Provérbios, há tempo para tudo debaixo da terra. Há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para plantar, há tempo para colher, há tempo para rir e há tempo para chorar, e vai por aí afora. Então eu acredito que Deus me deu esse privilégio de cumprir essa missão, mas antes de eu ir para a vida pública, que foi uma experiência marcante, como você mesmo já citou, de mais de 20 anos,
o Senhor colocou no meu coração um projeto que, olhando a minha dimensão como pessoa, como ser humano, eu já tenho questionado a Deus. Eu tenho dito a Ele: Senhor, é muito grande. Depois nós vamos falar um pouquinho desse projeto. Escolhesse a mim. E aí o Senhor colocou no meu coração esse projeto. E quando eu pensava que agora eu ia encerrar, porque a família você conhece bem, porque você me conhece os meus filhos, vocês eram amiguinhos, né? E conviveram lá. Então, desde que o nosso filho primogênito nasceu, o Ariel, eu comecei a viajar. E isso foram mais de 50 anos. E a Marlinda, minha amada esposa, ela foi a mãe e o pai dos nossos filhos. Eu me dedicava sempre com muita garra. A minha dedicação era muito íntima, muito forte naquilo que eu vinha fazendo, que eu estava fazendo. E aí confiava ela e ela sempre correspondeu. Então, foi uma grande parceira, né? Foi parceira. Ela é, né? Ainda é. Aí, questionado muitas vezes por ela, aí, quando é que você vai parar? Aí eu dizia a ela assim, como dizia outras pessoas, vizinhos, amigos e tal, que perguntavam: quando é que você vai parar de viajar, de fazer, vai descansar, vai... Aí eu dizia para eles assim: eu não posso fechar uma porta que Deus abriu para mim. Essa que falou, né? Eu estava trabalhando numa empresa que me satisfazia, eu tinha liberdade para atuar, para trabalhar, para ir a Brasília, para buscar os recursos, para trazer os recursos. Eu tinha a gerência de projetos, eu desenvolvia projetos, então houveram projetos que a gente começou no nascedouro, começou do nada, de uma reunião em determinadas associações comerciais e industriais, liderado pelos empresários daquelas cidades, e dali surgia um projeto, depois viabilizava o recurso e começava a obra. Então, é uma satisfação indizível. Mas eu disse a ela: se o dia que o Senhor disser que chega, que bastou, que a porta se fechou, só que eu não vou fechar uma porta que Deus abriu para mim. Porque aquele telefonema foi uma porta aberta. Sim. Quando parecia que tudo estava fechado, mas quando perguntava: e agora, o que você vai fazer? Você não se reelegeu, o que você vai fazer? Eu dizia para essas pessoas: a minha vida está na mão de Deus. Eu sou um homem de fé. Eu sei que Deus tem algo para mim no momento certo, no tempo certo. E esse tempo foi no penúltimo dia do meu mandato. Olha só. Então aí eu dizia àquelas pessoas: eu não vou fechar uma porta que Deus abriu. Mas num determinado momento, isso era o dia 20 de janeiro de 2017. Eu estava vindo cumprir 2 agendas com novos prefeitos que haviam sido empossados há 20 dias. O prefeito de Penha e o prefeito de Araquari, prefeito Cleonilton e o prefeito... Evandro? Não. Foi posterior. Eu agora me foge a memória, desculpa, o prefeito. Mas eu estava vindo dessa agenda de Penha. Quando eu entro no trevo de Jaraguá em direção a Araquari, ando menos de 1 quilômetro, meu celular toca, eu encosto no acostamento, vou atender, é o secretário do presidente da Casan. Ele disse: diretor, me chama de diretor naquela... Diretor, nós estamos numa reunião aqui do conselho de acionistas da empresa e está havendo uma proposta aqui de reestruturação da empresa. E o seu cargo, a sua diretoria vai ser extinta. O seu cargo vai ser declarado vago. E eu disse a ele: muito bem, não há problema nenhum.
como que diz, eu sou grato a Deus. Esse Eu tempo. agradeço a Deus, agora eu entendi, agora é o momento. Agradeci, disse, amanhã eu estou de volta, mas me permita que eu cumpra a agenda, e fui até o prefeito Cleonildo, não disse nada a ele, atendi normalmente, fiz o que devia ser feito em nome da empresa. Antes de ir para prosseguir viagem para Araquari, eu liguei para minha esposa. Antes de ligar, eu orei ao Senhor ali do acostamento, agradecendo por aqueles 10 anos maravilhosos que eu tive ali na empresa, funcionários espetaculares, funcionários que até hoje eu tenho em alta estima e consideração. E agradeci a Deus, liguei para Marlinda e disse, mãe, aquilo que você algumas vezes questionou, que as suas colegas e os nossos colegas muitas vezes questionavam sobre quando eu ia parar, hoje chegou aquele dia. Hoje chegou o dia e eu estou então cumprindo o último dia de atividade na empresa e eu vou almoçar contigo ainda. E assim que aconteceu. Encerrou esse ciclo daí. Encerrou esse ciclo. Então aí, a partir de então, eu volto agora àquela pergunta que você fez. Vai voltar à política? Não, porque aí então... Encerrou o ciclo. Encerrou aquele título. Eu ainda fiquei um período de transição a pedido do próprio governador, que me pediu para que eu cumprisse uma missão que ele tinha para mim cumprir. Me chamou no seu gabinete e disse, eu preciso de você para tal função. Aí eu disse, mas governador, isso aí é bom, porque para fazer isso eu tinha que deixar o partido, que era o mesmo do governador. Uhum. Aí ele disse, Adelor, é uma missão. Eu disse, então missão não se discute. Eu estou à sua disposição para cumprir a missão. Aí cumpri mais um período, assumi presidência de partido e tal, mas não disputei mais a eleição e hoje não estou mais nem filiado também, para que eu possa desempenhar então com liberdade ampla e desenvolver esse projeto que Deus colocou no meu coração, que é construir um parque temático aqui em Joinville. E esse parque é um parque bíblico. Antes de a gente falar desse parque, que é maravilhoso, né, o projeto, o senhor falou que sempre gostou da área social, né? Eu lembro que teve uma época que o senhor estava à frente da SAZEDEP, né? O senhor foi superintendente, né? Durante 8 anos. 8 anos. Relembra um pouquinho essa fase? Que eu lembro que a gente ia lá, depois da escola dominical, passava o dia lá e o senhor sempre com as ideias, né? Aqui, vamos fazer isso, aquilo. Na verdade, a SAZEDEP, ela é um resumo de uma instituição que cuidava da área social e educacional. Sociedade de Assistência Social e Educacional, Deus Proverá. Essa instituição, ela estava hibernando, ou seja, ela passou por um período onde estava esquecida. Ela foi fundada, teve uma atuação brilhante por um determinado tempo, mas depois, mudança de diretoria, enfim, ela ficou praticamente parada. Mas com aquele acontecimento da grande enchente que assolou o nosso estado, principalmente a região do Alto Vale, a região da Foz do Itajaí, a região muito atingida, a mais atingida, quem sabe, a de Rio do Sul, daquela região toda ali, onde houve uma grande enchente. E aí, então, a liderança da nossa comunidade houve por bem ressurgir e fazer um grande acolhimento de mantimentos, de roupas, de calçados para distribuir então aquelas famílias que foram atingidas. E aí alguém lembrou de mim. Você quer tocar isso aqui? E eu já cuidava das escolas bíblicas dominicais. Eu já cuidava dessa parte, sempre gostava de fazer essa parte social. E eu então aceitei esse desafio e nós começamos a trabalhar. Montamos um quadro, eu sei que você também ajudou, tudo com um trabalho voluntário, né? Depois nós começamos passado a questão
da enchente, do atendimento àquelas vítimas, aquelas famílias que foram desalojadas e que perderam tudo, ou quase tudo, né? Nós recebemos muita doação, inclusive de outros estados, do Paraná, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Rio de Janeiro. As doações chegavam em caminhões fechados. E eu me lembro que até você também, com nossas crianças, estavam lá naquelas pilhas de roupas, separando, né? Colocando o que era roupa masculina, o que era feminino, o que era roupa para adulto, o que era roupa para infantil, o que ainda dava para usar, o que não dava mais para usar. E aí era reembalado e depois íamos distribuir pelas comunidades. Coisa linda, coisa maravilhosa. Foi um trabalho maravilhoso, né? E depois disso, então, aí a SASEDEP continuou fazendo a parte social, mas ela ficou mais focada na parte educacional. Foi onde surgiram os jardins de infância, as creches, depois surgiu o Colégio Evangélico Pastor Manuel German de Miranda, dentro do projeto estava a faculdade, aí mais tarde, já não na minha gestão, mas em outra gestão, mas ela é precursora ali, estava no organograma, surgiu a Faculdade Rifidim, que hoje é uma faculdade respeitada, né? Sim. O Colégio Evangélico é um colégio muito respeitado, de um currículo e de um quadro de professores de grande respeito. Então, esse trabalho, além da questão do atendimento que nós fizemos na questão da recuperação de pessoas dependentes químicos, né, que funcionou por muito tempo, onde hoje funcionam as instalações do centro de eventos da IAD. Foi um grande trabalho. Agora sim, nós vamos entrar naquele que faz seu coração bater mais forte, né? Que é o projeto Ararat, né? É verdade. Vamos conversar, vamos contar o que é isso. Como que surgiu esse projeto, como é que tá esse projeto, o andamento. Olha aí, Gisane. Há muitos anos atrás, eu já disse isso e repito, antes de eu entrar para a vida pública, o senhor havia me dado um terreno na rua Valdemiro José Borges. Eu adquiri aquele terreno mercê de Deus, porque tudo o que temos, tudo que somos, sem Ele é nada, entendeu? Então foi Ele que oportunizou, e isso multiplicando ações que a gente havia desenvolvido e disponibilizado para o Senhor e para a sua obra um pouco mais atrás, que a gente não vai falar aqui, porque isso é para a glória do Senhor, isso foi feito, mas eu só quero dizer que aquilo que a gente coloca à disposição de Deus para servir a sua obra, para servir os seus propósitos, Ele não deixa de retribuir. Eu lembro que antes, nesse espaço, aconteciam retiros, né? Das igrejas, né? Exatamente. Ainda existe essa parte? Não. Agora só está focado no projeto. Agora estamos focados nisso. E eu vou dizer logo em seguida por quê. Aí surgiu essa oportunidade de adquirir essa área, que era uma área de 152 mil metros, uma área considerável, né? Sim. E quando eu estava ainda pagando, fiz dentro das minhas possibilidades, parcelados e tal. Aí, quando eu estava ainda pagando os compromissos, um dia eu fui lá fazer uma visita e encontrei lá no terreno vizinho uma goiabeira com uma placa, vende-se. Ixi. Aí eu pensei comigo, eu vou adquirir esse terreno, mas agora eu não tenho condições. Eu ainda estou pagando este outro aqui. O que o meu coração na hora disse para mim fazer? A minha mente, o coração da minha mente, vai lá, tira essa placa fora, para que ninguém compre esse terreno. Veja só. E aí, quando você terminar de pagar, você vai e fala com o proprietário que tem hoje, e aí acerta e compra o terreno. Assim eu pensei, e assim eu comecei a me dirigir para aquela goiabeira. Só que quando eu cheguei na metade daquele trajeto, o Senhor falou ao meu coração e disse, não faz isso. Não faz isso. O lugar onde você está
onde está a planta dos seus pés, será seu, se você deixar aquela placa que está lá. Termina de pagar os compromissos desse terreno que você já tem e depois vai lá e acerta com o proprietário e esse terreno será seu. Tive que colocar a placa de novo. Eu pedi misericórdia, pedi perdão ao Senhor, não coloquei a placa no lugar porque eu não havia tirado. Entendeu? Na metade do caminho, só pensei, né? Eu estava me dirigindo para lá. E assim aconteceu. A placa ficou lá até eu terminar de pagar o primeiro. Não apareceu terreno. Ninguém apareceu. Se apareceu, Deus não deixou fechar o negócio. Olha só. Certo? Aí terminou, eu liguei para lá. Conforme Deus havia falado, assim aconteceu. Eu adquiri, eram mais 50 mil metros quadrados. Nossa. Então agora eu estava com 250 mil. E depois veio uma outra terceira área, essas duas no município de Joinville, depois veio uma terceira área no município de Araquari, também em conjunto. Então hoje nós temos ali uma área de 330 mil metros quadrados. E aí quando eu estava um dia lá visitando, só tinha essas duas primeiras áreas, eu encontrei bem no top uma área muito grande, totalmente em cinzas, carvão e cinza. Havia acontecido um incêndio, não sei se criminoso ou não, ou acidental, porque ali tinha uma trilha, caçadores passavam por ali, naquele tempo a caça ainda não era proibida. E aí nessa história, eu sentei lá sobre um monte de carvão, uns pedaços de madeira queimada que restaram lá, e eu comecei a questionar a Deus e a chorar. Eu disse: Senhor, o que eu vou fazer com isso aqui agora? Na verdade, eu não havia adquirido, mas não sabia para que era. Eu só sabia que eu havia adquirido porque o meu pai dizia que quem compra a terra não erra. Olha só. E quando eu tinha 15 anos de idade, eu já adquiri o meu primeiro lote, embora o meu pai tivesse sido loteador e vendia lotes. E eu comprei o primeiro lote na rua El Tfalgate, pagando parceladamente, porque o meu pai dizia: se tu comprar terra, não erra, investe em terra. Naquela época se fazia muita caderneta de poupança. Sim, E aí, eu disse: Senhor, o que eu vou fazer agora? Eu estou sentado sobre um monte de carvão e de cinza. Aí o Senhor falou ao meu coração e disse assim: você vai fazer ali um parque temático bíblico. Eu disse: Senhor, um parque temático bíblico? Ele disse: você vai fazer um parque temático com 5 temas. O primeiro tema é o Jardim do Éden. O segundo tema é a Arca de Noé. O terceiro tema é a Torre de Babel. O quarto tema é o Tabernáculo de Moisés. E o quinto tema é a Nova Canaã. Eu disse: Senhor, eu vou fazer isso aqui. Eu não tenho condições. E o Senhor encerrou a conversa comigo, foi embora. Ficou no silêncio? Ficou em silêncio. Jogou e saiu. Deus jogou, você usou a expressão certa, gente. Tipo, Deus usou esse instrumento, essa tática, me deixou lá eu na dúvida. E aí eu comecei com muita dúvida. Mas só que o que até então eu só conhecia o Brasil, a minha lua de mel, quando nós casamos, a nossa lua de mel, aí é que nós conhecemos 3 outros países, porque a nossa lua de mel, nós casamos dia 19 de julho de 1969, a nossa lua de mel foi de ônibus, daqui para Cascavel e de lá Foz do Iguaçu, daqui a Curitiba, de Curitiba a Cascavel e de lá Foz do Iguaçu, de ônibus, eu e a minha amada Marlinda. E aí, lá nos levaram para aí o marco das 3 fronteiras, por isso que eu digo aí, eu pisei com um pé no Paraná, no Brasil, outro pé no Paraguai e outro pé na Argentina. Trocava de pé, né? Porque eu só tenho 2 pés. Conheci 3 países, estou em 3 países. Estou em 3 países.
E aí, a partir daquele momento que o Senhor me deixou ali, passado mais algum tempo, é que eu fui levado para a vida pública. Então foi antes de 1988, veja, fazem mais de 35 anos. Aí... E às vezes a gente não entende, né? A gente acha, Deus falou, já tem pra já, né? É verdade. Não, né? Imagina, mais de 30 anos. E aí você me faz lembrar, Gesiane, aquilo que Jesus falou quando ele estava no dia da Santa Ceia, dando os últimos recados, as últimas instruções aos seus discípulos, dizendo inclusive que ele ia sofrer, ia morrer, né, ia à cruz, mas ele ia voltar e ia ressuscitar. E aí alguns disseram, não, mano, você não vai fazer isso, não vai. E Jesus disse, aquilo que eu faço hoje, vocês não entendem. É verdade. Nós vamos entender bem mais tarde, nós vamos entender lá na frente, né? E foi isso que aconteceu. Então, durante esses mais de 30 anos, o Senhor me levou. Então, eu estava muitas vezes ali na Assembleia Legislativa, pensando naquilo que o Senhor tinha falado lá. O senhor achava que isso não ia acontecer? O senhor achou, isso foi coisa da minha cabeça? Não, eu não duvidava disso. Eu só não tinha, Não sabia. É igual como Noé. Noé não tinha apoiadores. Quando Deus falou com Noé, imagina Noé, vamos parar um pouquinho agora para imaginar. Deus falou com Noé. Aí Noé, a primeira grande dificuldade de Noé era enfrentar a Noêmia. A Noêmia, boa. Por que a Noêmia? Porque a Bíblia não fala no nome da esposa de Noé. E eu estou chamando ela de Noêmia. Assim eu tenho a minha Noêmia também, né? E aí, a primeira dificuldade era Noé... Falando em Noêmia, a sua Noêmia achou loucura, é isso? Imagina. Esse homem tá doido. Tá doido. Mas é isso que acontece. As coisas de Deus são... Imagina só ele chegar, eu agora chegando, mas vamos voltar para o Noé. Naquela época, hoje já é mais fácil de entender. Sim. Os milagres são mais evidentes, né? Tá aí as redes sociais, tá aí os depoimentos, entendeu? Tá aí um monte de testemunho de que Deus fala, Deus opera. Mas quando era assim, era o único que era justo. O resto era tudo gente má, gente ímpia. Os vizinhos de Noé era, meu Deus. Ele estava sozinho, né? Ele estava sozinho? Não estava. Só ele e a mulher. É por isso que Deus falou, faz para ti uma arca e coloca nela a tua mulher, os teus filhos, as mulheres dos teus filhos, e vai colocar os animais lá dentro, porque eu vou destruir o mundo com água. Ah, agora sim. Com certeza a Noêmia pensou, tá doido. Tá doido. Os filhos também, né? Aí é que está. Então, essa foi a questão. Como é que eu vou chegar para minha Noemi agora, entendeu? E vou dizer para minha Noemi que Deus falou comigo. Mas só que o Noé tinha uma coisa a seu favor. A Bíblia diz que ele era um homem de Deus, um homem temente a Deus. Certo. E aí eu estou imaginando no meu, conjecturando no meu coração. Viu, Ismael, que está nos assistindo aqui? Viu, você que está nos assistindo aqui nesse podcast? Eu imagino que aí a esposa de Noé disse para ele, Noé, se tu estás me dizendo que Deus falou contigo, eu acredito. Foi isso que a sua Noêmia falou? Foi. Foi? Foi. Eu acredito porque tu és um homem de Deus. Algumas vezes eu já te vi com os joelhos dobrados aqui. Eu já te vi tu adorando ao Deus vivo. Isso é de alguém que tem o testemunho e pode-se dizer, tem a credibilidade. Aí eu imagino novamente, tu acredita, mulher? Acredito. Eu creio, tu é meu marido. Você tem uma grande mulher do seu lado, né? Noé tinha uma grande mulher. Aí ele pergunta agora. Aí ele tem a dúvida. Eu imagino. Aí o Noé chega, pois é, e o que tu acha dos 100
do Cão e do Jafé, que são os nossos filhos. Será que eles vão acreditar como você está acreditando? Aí ela disse, aí eu não sei. Onde é que eles estão, mulher? Estão ali fora brincando. Eu imagino assim, então vai lá e chama eles. Vamos contar agora. Eu imagino que a esposa do Noé chegou, Cão, o que é, mãe? Vem cá, vem cá. Jafé, tô aqui, mãe. Vem aqui, teu pai quer falar com vocês. Sem, onde tu tá? Tô aqui. Nós estamos aqui brincando, estamos aqui. Vem todos os três aqui imediatamente. E eles foram, o que é, mãe? Vem cá, teu pai tá ali, quer conversar com vocês. Tem um negócio para contar para vocês. Tá vivendo essa cena? Tem um negócio para contar para vocês. Aí ele chega, senta, o que é, pai? Não, ele talvez deu a oportunidade. Conta tu. Não, minha esposa. Conta tu. Não. Conta tu. Aí ele conta, repete a história que ele contou para a esposa dele. Meus filhos, vocês sabem quem são os nossos vizinhos. Vocês sabem como é que esses nossos vizinhos se comportam. Quantas vezes nós temos chamado a atenção de vocês, nós temos dito que existe um Deus no céu que requer de nós temor, que requer de nós adoração, que requer de nós obediência, que nós precisamos servi-lo e adorá-lo com sinceridade de coração. É verdade, pai, disse o Sem. É isso mesmo, pai, disse o Jafé. Eu concordo, pai, disse o Cão. Os três filhos eram. Pois é, então eu quero dizer para vocês, não sei se foi essa madrugada, se foi de manhã, se foi de noite, não sei quando é que Deus falou com Noé, eu não sei. Mas vamos dizer que fosse essa madrugada. Essa madrugada, Deus o Pai, aquele do qual eu falo com frequência para vocês, que nós somos aqui, mercê desse Deus tremendo que sabe todas as coisas, que conhece todas as coisas e que tem visitado o Pai, que tem nos guardado. Essa é a conversa que ele teve com os meninos. Aí ele disse, esse Deus apareceu para o papai aqui, ó. Eu estava lá e Deus disse para mim que ele ia para me fazer uma arca. Uma arca? O que é isso, arca? Um barco? Que barco? O que é barco? É um negócio que vai haver água, muita água. Mas como água? Nunca choveu aqui. Vai ter chuva, nunca choveu. A única coisa que vem aqui, que rega as plantas, é um orvalho forte. Não, mas Deus falou que vai mandar muita água. E que é para nós fazer uma embarcação grande. Ah, agora estou entendendo. Os filhos disseram, agora estou entendendo. Deus falou que é para nós fazer uma embarcação muito grande. E Ele vai salvar o papai, a mamãe, vai salvar vocês, quem sabe algum deles. E as nossas esposas, pai, como é que fica? Não, vai junto. Vai junto. Vai junto. Que maravilha, né? Deus é Deus de família. Deus, o projeto de Deus é um projeto de família. O projeto da arca é um projeto de família. Deus quer se revelar no projeto do parque, revelando-se para as famílias, para as pessoas. E aí, ele perguntou, vocês acreditam que Deus falou isso? Ó, pai, eu não tenho dúvida, disse um deles. O outro do meio disse, eu também sinto. Se o pai está falando, mãe, se o pai está falando, nós já vimos quantas vezes ele orando de madrugada. Quantas vezes nós já vimos ele com seu rosto em lágrimas, chorando, com o rosto em terra, disse o outro menor. Então, se o pai falou, vai acontecer. Coisa linda, né? Então, este apoio que ele teve da família. E eu posso dizer que não sei se na mesma intensidade, maior ou menor, também não sei se foi com essa intensidade, é possível até que eles também duvidaram, é possível que também botaram um monte de questionamento, é possível, como você falou, que não, o pai tá louco, se meu marido tá doido, né? Mas Deus tinha falado com Noé,
É, E exatamente. ele teria que ter a credibilidade suficiente para passar à sua família e aos demais com quem ele convivia. É, porque o senhor falou, né? Deus falou com o senhor, né? Exatamente. Então, quem somos nós para questionar se ele falou diretamente com o senhor, né? Isso. Então, nesse caso, quando ele falou, né, aí passaram-se mais 30 e poucos anos e aquilo ficou como um monte de brasa que, vez por outra, a tendência era se apagar. Quando você tem um monte de brasa acesa, pode ter acesa, mas um tempo ela vai criando cinzas por sobre aquele monte de brasa e se não tiver alguém assoprando lá, vai acabar. O senhor pensou em desistir alguma vez? Algumas vezes. Eu não pensei em desistir porque eu não comecei. Entendeu? Eu fui procrastinando. Essa é a linguagem, a palavra certa, muito usada na linguagem jurídica. Uhum. Os advogados, os juízes usam muito isso quando eles querem arrumar uma desculpa, uma evasiva, postergar um julgamento, conseguir mais uma testemunha. Então, você está procrastinando. Né? Então, isso aconteceu muitas vezes comigo. Porque eu nunca... na verdade, eu tive 2 inícios de projetos, mas não avancei. Aí, porque falta muitas vezes coragem, falta incentivo, falta apoio. E nós somos fracos, somos frágeis, entendeu? E o projeto é muito grande. E por essa razão, às vezes, a gente fica lá, mas graças a Deus, que Deus, quando Ele tem um chamado para determinada pessoa, Ele não desiste daquela pessoa. Não volta. E de vez em quando, Ele trazia alguém para lembrar, como eu considero assim, como um assoprão em cima daquele monte de brasa cheio de cinza. Legal. E a chama acendia de novo. Mas o grande assoprão mesmo veio no dia que eu estava vindo de Barra Velha para cá. Eu passei a praça de pedágios, era outubro e o ano era 2020 e era época de eleições e eu estava sintonizado na rádio 107.5. Quando eu liguei a rádio, passei o pedágio, liguei a rádio, eu ouvi uma mensagem cantada dizendo: vai dar certo, vai dar certo. E a mensagem falava sobre o projeto da construção da arca. E aí eu continuei e vim chorando de lá até o local do projeto, chorando. Abri a casa que temos ali, abri o quarto, dobrei o meu joelho ao lado de uma cama que tinha ali e chorei muito. Aí eu disse: Senhor, se tu realmente queres, então tu me dá graça. E eu, a partir de hoje, eu me rendo a ti e eu vou fazer esse projeto e não vou retroceder em nada. Não importa se eu tenho apoio de 10%, de 20%, de 5%, de 50%, eu vou fazer. Porque assim como tu fez com Noé, tu vai também fazer comigo e me dar graça para que eu possa cumprir o teu propósito na minha vida. E aí o Senhor me disse assim: então, tu escreve, a partir de hoje, tu pega e escreve o ano, o mês, o dia, a hora e o minuto. Olha os 5 de novo. 5 temas. Sim. Olha os 5 novamente. Eu abri a minha agenda e olhei, era o dia 20 de 10 de 2020. Peguei o meu celular e apontava 10 horas e 20 minutos. Olha só. Naquela página da agenda eu escrevi: a partir de hoje, Senhor, o meu nome
é Noé, e eu vou cumprir o teu propósito, custe o que custar. Agradeci a Deus, levantei dali, e aí eu fui cumprir a minha missão de avisar a minha Noemi e os meus filhos, entendeu? E a partir de então, eu recebi um apoio muito mais expressivo, não só da Marlinda, mas também dos filhos. E aí nós começamos a desenvolver o projeto, contratamos um escritório de arquitetura, Cecim Arquitetos, contratamos um engenheiro paisagista, o Beto Amaral, paisagista, e começamos a desenvolver o projeto. O projeto está pronto? Não, está em execução, porque, como eu te falei, é muito grande, sim, né? Tem um projeto básico, depois vem o estrutural, sim, vem o executivo, né? Enfim, tudo isso está sendo elaborado, ele já está muito mais. Esse aqui é só uma amostra que tu tens aí, mas eu já tenho ele bem mais avançado, bem mais adiantado, porque aí tem outros subtemas que estão agregados, né, ao projeto. E vão ser feitas réplicas de cada um desses temas, exatamente. É isso? Na verdade, o que nós conhecemos na Bíblia, né, aonde se situa a base do projeto, são os 5 livros de Moisés. E eu tive que voltar, quer dizer, aos bancos escolares depois de mais de 50 anos para fazer uma pós-graduação nos 5 livros de Moisés e entender melhor aquilo que o Senhor estava falando e que Ele requer de nós nesse projeto. Então eu fiz uma pós-graduação sobre estudos analíticos do Pentateuco durante um ano. Durante um ano, na Faculdade Batista do Paraná. E quero te dizer que foi uma coisa muito rica em aprendizado. Muito rica mesmo em aprendizado. E nós hoje estamos desenvolvendo, então, aquilo que era o primeiro tema proposto, que é o Jardim do Éden, será um ecoparque. Nós estamos utilizando material reciclado para mostrar a essa geração e a futura que Deus fez o homem bom, mas eles buscaram muitas invenções, né? Então nós estamos tentando fazer um parque, não um parque que pudesse ser um parque de diversões, mas é um parque contemplativo, é um parque educativo. Então as pessoas que forem lá no Ecoparque Novo Éden vão estar pisando numa topografia muito parecida com a topografia do Jardim do Éden, onde tinha lá o rio Tigre, o rio Eufrates, o rio Gion e o rio Pison. Diz a Bíblia que um rio nascia do Éden. Eu pensava que o Jardim do Éden era o jardim, tudo que se referia ao jardim. Não. O Éden é uma área total, como se fosse esta mesa aqui, e Deus plantou numa parte desse Éden o jardim. E esse rio nascia lá no Éden e vinha, e quando chegava no jardim que Deus plantou, ele se transformou, se dividia em 4 braços, em 4 rios, esses que eu te citei aqui. Então aqui, no leito desses 4 rios que nós temos lá, nós estamos construindo tem os rios lá. Tem os rios. A topografia e a geografia mais privilegiada possível. Olha só, perfeito. É muito lindo. É muito Nossa, lindo. E aí então as pessoas vão lá, né? Na verdade vai ser a gente vai conhecer a história, vai se reportar, né? Vai ter um encontro com Deus lá, né? Exatamente. Esse é o propósito de Deus. Eu pergunto, Senhor, para que eu vou fazer um parque temático aí, bíblico? E o Senhor disse assim, eu quero me revelar às pessoas que estiverem visitando o parque. Então, as pessoas que forem visitar o parque serão impactadas. Entendeu?
E Ele está nos mandando uma equipe, porque nós vamos precisar... Alguém me disse, sim, mas e os recursos, de onde vem? O Senhor já está mandando. Só que Ele está mandando primeiro os recursos humanos. Ele está nos disponibilizando uma gama de profissionais. Coisa tremenda. Ainda hoje eu fiz contato com 2 deles, entendeu? Por quê? Porque o que nós pensamos... Hoje você imagina ser a Arca de Noé, dá a impressão de que nós vamos colocar lá bichos dentro da arca. Não, lá vai estar o bicho-homem. O bicho não vai estar lá. O bicho vai estar olhando, vai estar distribuído através de obras de artes. Artesãos vão estar trabalhando, e nós já temos alguns desses esculpidos. Que lindo! Nós vamos ter lá, então, gente trabalhando com escultura, e ao mesmo tempo que ele produz a escultura, está ensinando novos alunos a desenvolver a arte de esculpir, desenvolver a arte de pintura. Quando você imaginar, você vai entrar dentro da arca, que na verdade é um hotel. A arca vai ser um hotel? A arca vai ser um hotel com 50 apartamentos. Olha! Isso é um andar, porque ela terá a mesma dimensão que teve a Arca de Noé. Aí, quem sabe, quem está nos assistindo aí nesse podcast está dizendo, mas qual é a dimensão, senhor Adelor? 300 côvados de comprimento. Isso representa mais ou menos, porque o côvado varia um pouquinho, 135 metros. Isso dá mais de 3 quadras de comprimento. Nossa! Por 50 côvados de largura. São 25 metros de largura, meia quadra. E por 30 côvados de altura, que representa 3 andares, mais a cobertura. Então, o primeiro andar já está pronto, o projeto está pronto nos seus detalhes. O projeto está pronto, o primeiro andar vai ser recepção, vai ter restaurante, vai ter cinema, vai ter teatro, vai ser cine-teatro, anfiteatro, tudo isso está lá para fazer a representação do parque. O segundo andar, inteirinho, 100%, será uma visão panorâmica da Bíblia. Eu não poderia estar detalhando isso, mas como vocês aqui me abriram as portas para mim fazer essa divulgação, porque tem coisas que não dá para a gente contar. Mas como vocês disseram, não há limite de tempo, né? Então eu estou tomando essa liberdade. Então o segundo andar será uma visão panorâmica da Bíblia na visão do artista ou dos artistas. Então você não vai ler a Bíblia capítulo por capítulo. Você vai ver, vai assistir, vai presenciar cenários da Bíblia. Vai ter um artista que vai pintar Adão e Eva no paraíso, mas também vai ter outro que vai pintar Adão e Eva sendo expulso e o anjo com uma espada inflamada dizendo: vocês desobedeceram a Deus, por essa razão vocês vão ter que sair do paraíso. Só que quando eles caminharam um pouquinho mais, vão pegar uma dessas trilhas ali e eles vão poder passar por uma ponte, que a ponte é o que liga. Uma ponte pênsil, porque eles vão ficar na dúvida. Eles vão ultrapassar essa ponte pênsil, que é um dos subtemas do projeto, e aí eles vão dar na casa do oleiro. Lá na casa do oleiro, eles vão receber uma mensagem de transformação. Deus vai mudar o coração dele. Deus vai transformar. E aí é que haverá o impacto, haverá o que Deus disse, Ele vai se revelar às pessoas, entendeu? Então, aí os pintores já estão chegando, nós já temos vários pintores no projeto, temos vários artistas no projeto, entendeu? Porque Deus é fiel. Ele vai mandando as pessoas certas, vai mandando as pessoas. E depois ele vai mandar os recursos financeiros também, os parceiros. Primeiro as pessoas também têm que abraçar o projeto, né? Exatamente. Olha, é fantástico, né? E tipo assim, as pessoas vão ser confrontadas, né? Sem dúvida. Né? Haverá um confronto, haverá um enfrentamento, entendeu? Muito lindo, muito maravilhoso, né?
E através disto, eu creio que Deus vai abençoar muitas vidas. Muitas famílias serão abençoadas. Muitas famílias poderão ter um encontro com Deus. Muitas pessoas poderão ter um encontro com Deus, entendeu? Além de ter um local para poder de lazer, de contemplação. Além de ter também, para quem gosta de investir, um nicho de mercado financeiro para investir. Ao mesmo momento que eles poderão dizer, eu faço parte desse projeto. No final do exercício, eles também serão contemplados com rendimentos que estarão ali, entendeu? São várias áreas, né? Várias áreas, cada um com seu modelo financeiro, seu modelo de constituição associativa e assim por diante. Olha, é um lindo projeto, né? Com certeza, só Deus mesmo, né? É Deus, é. Eu louvo a Deus por isso, eu me julgo muito pequeno, né? Então, para fazer tudo isso, Gesine, eu que pensava que eu ia iniciar, como eu já disse e repito, pela Arcade, né? Você disse, não, você vai começar pelo livro. Porque eu dizia, não tenho nada. Aí o Senhor disse, você não tem nada? E o terreno que está aí? E o projeto que eu coloquei no seu coração? E o livro que você tem lá na gráfica? Então, agora, depois de tudo isso, o senhor virou um escritor. Fui obrigado a escrever. Aqui, ó. Conta a história desse projeto nesse livro? Conta. Ele faz uma introdução, porque a história dele vai estar sendo contada a partir de então. Aí, nesse livro, quem adquirir esse livro vai estar ajudando famílias carentes. Vai estar ajudando analfabetos a aprender a ler, vai estar ajudando na recuperação de pessoas dependentes de drogas, de pessoas que estão morando na rua, porque todo produto, toda arrecadação que for feita através desse livro, que está sendo publicado pela editora Santorini, mas ele é de responsabilidade, foi doado 100% dessa primeira edição para o Instituto, que é o Instituto do Parque, é o Instituto Ilhas do Ararat. Então, esse Instituto vai repassar para essas entidades e as entidades, então, vão aplicar nas obras sociais e educacionais. Então, esse livro não é mais meu, esse livro está sendo trabalhado para alcançar pessoas necessitadas. Uma vida de gratidão. Isso. Como é que faz quem está nos assistindo para adquirir esse livro? Bem, nós fizemos, não faz uma semana ainda, que nós fizemos, ou melhor, faz um pouco mais de uma semana que nós fizemos o lançamento desse livro. E hoje você encontra ele na Livraria da Bíblia em Joinville. E estamos entrando em contato com outras livrarias da cidade para agendar também e colocar à disposição. Já temos uma grande livraria que tem loja num dos maiores shoppings de Joinville, que nós estamos agendando uma data e vamos fazer então lá uma noite de autógrafo. Olha que né? interessante. Então quem adquirir na loja da Bíblia já vai levar o livro autografado também. E quem pode adquirir através do nosso site. Porque, por exemplo, eu não moro em Joinville, mas me interessei, né? Você pode mandar. Nós mandamos hoje, ainda mandamos para Florianópolis, mandamos para São José, mandamos para Curitiba, né? Mandamos até para os Estados Unidos, já foi livro desse. Olha só. Porque teve um amigo nosso que comprou 4 exemplares, ele tem 3 filhos. Um é para mim, e outro é para minha filha, outro é para outra filha, outro é para outra filha. Uma filha mora nos Estados Unidos, então já foi para lá também. Outro comprou 2, outro comprou 3, outro comprou 1, entendeu? Então, conta em 5 capítulos a minha história, a história de um menino carroceiro, entendeu? Eu nasci num lar humilde, eu nasci em Blumenau. Quando eu tinha, isso em 1947, em 52... a minha família veio para Joinville no auge das festividades do centenário de Joinville. Então eu assisti os desfiles do centenário, eu tinha 5 aninhos. Então aqui conta toda a sua trajetória de vida. Isso. Tudo depois, que o senhor passou. com meus primeiros empregos, né? Aí depois, como é que eu conheci Deus?
né? Conta toda essa história aí como foi a minha atividade laboral, as empresas onde eu trabalhei, entendeu? Eu fui securitário durante mais de 20 anos, antes de ir para a vida pública. Depois conta toda a história na vida pública. E aí faz uma introdução no projeto, cujo livro eu estou escrevendo. Que legal. Então, Gisele, se me permite ainda, só sobre essa questão do Claro. projeto, que é o seguinte: quando o senhor disse escreve, que eu encerrei aquela conversa ali com Deus, lá ele encerrou e me deixou sozinho lá, vendo o navio que era a arca. Mas ele me acompanhou por toda essa trajetória, enviando sempre alguém que assoprasse, através de uma mensagem, através de um hino, até que alguém cantou este hino do Noé. Você imagina Noé, né, que não tinha nenhum apoiador, não tinha recurso, não tinha... vai por aí afora. Então... Foi um aprendizado para o senhor chegar nesse projeto, aí eu decidi, o senhor não saiu de mim mais, em relação ao projeto. Amém. Aí, no dia seguinte, no dia 21 de outubro de 2020, às 6 horas da manhã, eu sou acordado pelo Senhor. E quando eu sou acordado, passa um filme na minha mente. E começa uma revelação tremenda. Ali era o início de 30 horas de revelação contínua. Não foi contínua, não foi interrompida, porque o primeiro dia foi das 6 às 7. O segundo dia foi das 5 às 7. O terceiro dia das 4 às 7, das 3 às 7, das 2 às 7, e depois o processo inverso. 2, 3, 4, 5, das 6 às 7. Em média, 3 horas por dia, durante 10 dias, 30 horas de revelação. Nossa. Eu tenho quase 5 cadernos universitários, todo escrito e desenhado, além de 2 outros arquivos, desenhado tudo sobre o projeto em detalhes. Em detalhes, marcando o dia e a hora e o assunto que foi. Revelado. Então eu quero aqui agradecer a você, louvar a Deus por esse privilégio, pedir a você que está nos assistindo nesta hora, entendeu? Dizer que Deus é muito bom e Deus quer nos usar, e pedir também que aqueles que creem em Deus, que acreditam, que nos ajudem em oração, e que eu quero compartilhar com todos quantos desejarem, porque hoje, assim como o livro não é mais meu, o projeto também não é. Não é mais dele. O projeto, o dono é ele. Deus. Eu sou apenas um dos que vai estar com muitas outras pessoas. E quando eu escrevo a questão de uma vida de gratidão, é porque se eu cheguei até aqui, eu devo muito a você. Eu devo a você. Eu devo a você. Porque ninguém faz nada sozinho. É verdade. E você sabe quantas vezes você foi acordada de madrugada por alguém que chegava porque estava trabalhando comigo, viajando, e outras pessoas que me acompanharam em tantas estradas por aí, verdade. tantas viagens, estiveram comigo e me ajudaram, e você mesmo me ajudou, e você que está nos assistindo também nos ajudou, com o seu voto, com o seu apoio, com tanta forma, até com as suas orações também. Então, esta vida de gratidão é isso aí. Então, eu procurei uma palavra, eu queria escrever sobre o menino carroceiro, mas aí os meus filhos disseram: pai, a sua vida é uma vida de gratidão. Então, aí me veio O nome. a palavra gratidão e o nome do livro. Tá? Amém. Então, eu quero aqui agradecer a minha esposa, a Marlinda, minha amada, agradecer os meus filhos, o Ariel, a Rosileia, o Júnior, agradecer o meu pastor Sérgio Melchior, que prefaciou o livro. Quem não tiver tempo
e não quiser ler o livro todo, leia o prefácio. Ele teve uma habilidade, uma sabedoria tão grande que ele resumiu em 2 páginas e meia, menos de 2 páginas e meia, tudo que está no livro, porque Deus deu a ele sabedoria para isto, né? Mas se tiver um tempinho, leia. Hoje eu recebi a ligação de um amigo meu que adquiriu o livro na segunda-feira passada, numa reunião que nós tivemos, logo no outro dia após o lançamento, e ele me ligou para dizer: olha, eu estou lhe ligando para dizer que eu comecei a ler, não parei mais. O seu livro me impactou e eu louvo a Deus por isso. Ele disse: eu não pude mais parar, eu tive que ir até o final. Amém. E eu fico feliz porque você citou algumas pessoas que eu conheço. Você citou pessoas da minha família. Eu gostaria de citar todo mundo, mas não dá. Ia dar um livro com 500 páginas, né? Mas então, considere esse citado. Se você adquirir o livro e não encontrar o seu nome por ali, você é um daqueles outros que merece a minha gratidão, meu respeito. Obrigado. Quero agradecer a presença do senhor aqui, falar desse projeto, né? Maravilhoso. Se o senhor quiser deixar uma mensagem final. Eu quero dizer, no final dessa entrevista, que eu sou muito agradecido a Deus, repetir aqui a minha gratidão e dizer que ninguém faz nada sozinho. Verdade. Ninguém faz nada sozinho, né? Então, se nós temos um chamado, um projeto a desenvolver, se Deus nos confiou, Ele também vai nos dar parceiros para isso, vai nos dar companheiras, vai nos dar gente para estar ao nosso lado. Acredite, você não está sozinho, você não está sozinha. Deus está com você. Amém. Amém. Muito obrigado e seja sempre bem-vindo ao VIP Studio Podcast. Obrigado, Gisane. Obrigado a toda a sua equipe, ao Ismael e a todos aí que fazem parte dessa equipe maravilhosa. Que Deus continue abençoando vocês e a todos os seus familiares e a atividade que você desenvolve também. Muito obrigado. Amém.